sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda de pé, vamos ler o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós estamos meditando, Atos 19, do 23 ao 27. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso. Dentro desse texto que nós estamos, o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema muito sério, muito importante, e acerca do qual os filhos e filhas de Deus têm que tomar plena consciência. Esse tema tem como título, repita, fabricantes de ídolos. Vamos entender o que isso significa na prática e na vida de todas as pessoas que infelizmente não têm Deus. Todas as pessoas que não têm Deus são fabricantes de ídolos. E pessoas idólatras que são fabricantes de ídolos, e entre elas existem aquelas que pensam que têm Deus, mas não têm. Estão enganadas por Satanás, enganadas pelo pai da mentira. Fabricantes de ídolos não são pessoas de Deus, são pessoas de Satanás, e juntamente com ele estão indo para o mesmo lugar de condenação. Esse tema é muito importante para nós hoje, já que nós somos feitos pela obra da salvação, filhos de Deus, para nunca mais termos ídolo algum, de nenhum tipo. Feitos filhos de Deus, somos radicalmente diferentes de todas as pessoas idólatras que existem nesse mundo. Muito bem, esse é o nosso tema e nós vamos meditar nele nessa palavra de hoje. Essa palavra de hoje aqui está no texto desses dois versículos, 23 e 24, cujo título é, repita, preparação do discurso. Que discurso? O discurso de um ourives que havia em Éfeso, um ourives chamado Demétrio, que era um fabricante da imagem da falsa deusa Diana, que dominava sobre aquela cidade. Era o principado de Satanás que dominava sobre aquela cidade de Éfeso. E esse Demétrio, esse ourives, fez um discurso aqui juntamente para acirrar os ânimos de todas as pessoas que faziam parte da mesma profissão dele. Não só as que confeccionavam imagens da Diana de todos os tamanhos, como também os comerciantes que vendiam essas imagens. Nós vamos ver como ele mesmo declarou aqui no versículo 25, a idolatria é uma
poderosa fonte de renda no mundo. Quer enriquecer? Seja um fabricante de ídolos. Fabricantes de ídolos prosperam neste mundo. A idolatria prospera no mundo, prospera inclusive e principalmente financeiramente. E ele então, reunindo essas pessoas, vai fazer um discurso para eles, dizendo que esse Paulo que está pregando aí, está tirando a Diana do coração das pessoas e colocando um tal de Jesus no coração delas. E nós não podemos aceitar isso, porque é do culto a Diana que vem a nossa prosperidade nessa cidade. Então eles levantaram ali uma perseguição contra o Evangelho, porque toda espécie de idolatria é anti-evangélica, anticristã. É obra do anticristo e dos muitos anticristos que existem no mundo. O mundo em que nós vivemos é um mundo anti-Deus, anticristo, anti-Bíblia, e portanto é um mundo onde ídolos são fabricados, adorados, vendidos, comercializados, e grande é o poder econômico da idolatria no mundo inteiro. Então, Demétrio dá esse discurso, e aqui ele não começou ainda, por isso que esses 2 versículos é apenas a preparação do discurso. Esses 2 versículos estão divididos assim: o 23, grande alvoroço. Foi o que nós vimos domingo passado, né? Domingo à noite. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, acerca de Jesus, acerca da pregação do Evangelho lá na Ásia Menor e naquela cidade de Éfeso. Vimos isso domingo, né? E vimos que hoje não existe grande alvoroço mais com o nome de Jesus. Ninguém se alvoroça mais. Não existe na sociedade nenhum alvoroço com o nome de Jesus. O nome de Jesus se tornou, na visão e na mente das pessoas, como qualquer outro nome, como qualquer outra coisa. Política causa alvoroço, futebol causa alvoroço, um monte de notícias do mundo causa alvoroço, moda causa alvoroço, as riquezas do mundo, as viagens, a vaidade do mundo causa alvoroço. Jesus não causa mais alvoroço no mundo, não. Ninguém está nem aí para Jesus. Jesus não alvoroça a alma deles, não alvoroça o coração deles. Jesus não fala ao coração deles. São os ídolos que falam mais alto no coração das pessoas. Hoje o mundo está alvoroçado pelos cultos plurais aos seus diversos ídolos, e entre os quais Jesus não se encontra. Foi um resumo do que nós falamos no domingo, e hoje nós vamos pegar o versículo 24, né, que tem o título, diga, Ourives Demétrio, que é esse fabricante daquela imagem da deusa Diana. Esse versículo então: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Vamos repetir? Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. O ourives, portanto, era o que trabalhava na ouriversaria. Ouriversaria eram oficinas de fazer imagens dos ídolos. Ídolos que eram adorados em figuras de animais, ou de homens, ou de seres mitológicos. Então, os ourives eram pessoas que trabalhavam nessas ouriversarias, que faziam imagens a partir de vários metais preciosos, e principalmente
de ouro. E por isso que ourives vem de ouro. Ouriversaria, pessoas que trabalhavam fazendo vários tipos de imagens, e as imagens mais caras que eles faziam eram imagens de ouro, e muitas vezes de ouro puro. E quando não era de ouro puro, eram folheadas de ouro, imagens que tinham algumas partes de elementos mais baratos, mas tinha alguns elementos ali de ouro, uma flor de ouro e assim por diante. Então Demétrio era um desses profissionais. Bom, essa profissão ela é muito poderosa no mundo inteiro, já que o mundo é um mundo cheio de idolatria, tá? Então, esse trabalho de confeccionar os elementos que as pessoas idolatram é um trabalho muito rico, muito poderoso e que gera uma economia muito grande, finanças muito altas na vida dessas pessoas, que às vezes até são responsáveis pelas maiores finanças da cidade, tá? Pelas maiores finanças da cidade. Eu já ouvi, por exemplo, aqui em Anápolis, de pessoas que trabalham em bancos, que entre as maiores contas bancárias que existe, contas bancárias que têm mais dinheiro, estão as contas das paróquias das igrejas católicas. Especialmente no mês em que elas fazem a festa do seu santo. Então, a paróquia católica dedicada àquele santo, que vende as imagens daquele determinado santo, são riquíssimas. O catolicismo romano está entre, se não for a principal religião mais rica do planeta Terra. É muito dinheiro, é muita riqueza, porque a idolatria é próspera. A idolatria é próspera no mundo. Agora, nós, evangélicos, aprendemos uma coisa muito minimalista acerca de idolatria. Que quando nós falamos de idolatria, a maioria dos crentes, dos evangélicos, pensam só na idolatria do catolicismo. A idolatria é muito mais ampla do que isso. A idolatria vai além de imagens de escultura que servem de cultos. Inclusive, está lá no segundo dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, estão lá elencados os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra, que ele mandou Moisés confeccionar, e Deus mesmo quis, com seu próprio dedo, escrever esses 10 mandamentos. O segundo dos 10 mandamentos é: não farás para ti imagens de escultura, de nada, nem do que haja no céu, nem na terra, nem nos mares, nem debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque o Senhor vosso Deus abomina aqueles que praticam essas coisas e faz com que até a 1000ª geração sejam amaldiçoados. Esse é o segundo dos 10 mandamentos. E quando ali esse mandamento fala, não farás imagens de escultura, não está se referindo a imagens que não são cultuais. Não está se referindo a imagens artísticas. Ali Deus está se referindo exclusivamente a imagens que são usadas como objeto de culto, que eram usadas disso desde a antiguidade. Por isso que lá no início da história do povo de Israel, Deus traz esse mandamento
porque isso era antigo, desde as primeiras civilizações. Assim que o homem pecou, ele começou a construir ídolos, ele começou a fabricar ídolos. Então isso já existia há muito tempo antes de Deus revelar os 10 mandamentos. Então ali Deus não se refere, por exemplo, a uma imagem artística que um escultor que tem uma arte de esculpir faça, em nome de arte, tá? Pela arte. Ele está se referindo exclusivamente a imagens feitas para cultos, para serem cultuadas, para serem objetos de culto. Não fazê-las, não adorá-las, não se prostrar diante delas, não prestar culto a nenhuma dessas imagens. Seja imagens de animais que eram feitas antigamente para serem cultuados, imagens de homens feitos para serem cultuados, tanto entre os falsos deuses, como nós conhecemos no catolicismo, os santos, assim chamados santos pelo catolicismo romano, especialmente as muitas imagens que, segundo os católicos, são da mãe de Jesus, da Virgem Maria. Muitas Marias existem por aí, criadas por Satanás na mente de pecadores ímpios e idólatras para prestar culto a essas imagens, e que muitas vezes conseguem até milagres e sinais. Esses milagres e sinais já estavam previstos na Escritura em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo o chama de prodígios da mentira, para enganar as pessoas que são subservientes e devotas a esses ídolos e mantê-las sempre escravas dessa idolatria, porque ganharam algum milagre na devoção àquele ídolo. Nós temos no Brasil, por exemplo, várias cidades que durante o ano esperam ardentemente a festa daquele santo, a festa daquela santa, porque a economia da cidade vai lá em cima de tantos ídolos que são vendidos. Tem a Aparecida do Norte, acabamos de passar há pouco tempo aqui, agora pela festa da Trindade, vem gente de tudo quanto é lugar. Lá no Pará tem o Círio de Nazaré. Em todos os lugares, no Nordeste levantaram uma imensa imagem do Padre Cícero Romão, onde as pessoas do Nordeste inteiro vão lá acender velas, invocar o nome dele como se fosse um santo que ouvisse orações. A idolatria é suja. A idolatria é obra de Satanás. No entanto, idolatria não é apenas essa de cunho religioso. Nós temos que entender a idolatria em toda a sua amplitude, em tudo o que ela significa. Todos os homens pecadores são fabricantes de ídolos. Por quê? A palavra ídolo, que é uma palavra grega, eidolon, em grego se fala eidolon, em português ídolo. A palavra ídolo, ela tem um significado, que é substituir Deus. Substituir Deus no coração das pessoas. Substituir Deus na alma das pessoas. Tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Satanás não importa que as pessoas digam que creiam em Deus. Não importa com isso não. Porque se ela tem outros ídolos, e entre os ídolos ela tem lá Deus, esse Deus não é verdadeiro. Não é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, ele exige, essa é uma exigência de Deus, tá? Ó, Deus é amor,
Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele é tudo isso que se fala muito. Mas Ele é também muitas coisas que se fala pouco. E uma delas é exigente. Deus é exigente. No primeiro dos 10 mandamentos, eu falei o segundo. O primeiro dos 10 mandamentos foi esse aqui. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Repita aí: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que significa esse mandamento? Esse mandamento significa exigência de singularidade, exigência de unicidade. Só um é Deus, e por isso o povo de Deus não pode ter outros deuses e nem outros ídolos. Só o Senhor é Deus, e Ele exige: não terás outros deuses diante de mim. Deus é exigente. Ele exige de quem lhe pertence, de quem pertence a Deus. Deus lhes exige exclusividade. É como se Deus falasse para cada um de nós assim, ó: você é meu, então você é só meu, de mais ninguém. Você é minha, então você é só minha e de mais ninguém. E o próprio Deus declara na Escritura: eu sou um Deus zeloso. E zeloso foi a tradução em português, porque no original é: eu sou um Deus ciumento. Eu não aceito dividir o coração de ninguém com qualquer outro ídolo, com qualquer outro Deus. Deus é o único que pode ter ciúmes, e esses ciúmes não ser obra da carne, tá? Se homens tiverem ciúmes, isso é obra da carne, estão em pecado. Deus não. Deus tem ciúme porque Ele é santo, e sendo santo, Ele tem todo o direito de exigir exclusividade. Só eu sou Deus, nunca existiu outro. Não existe outro. E os fabricados pelos homens são falsos. Só eu sou o Deus verdadeiro. Só eu quero ocupar a sua vida. Só eu quero encher a sua alma. Só eu quero reinar no seu coração. Deus exige exclusividade. Quem é de Deus não pode ter nenhum ídolo, nenhum tipo de ídolo. E essa é uma das coisas que faz com que se cumpra na vida daqueles que verdadeiramente são de Deus o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E uma das coisas, um dos elementos que faz com que Deus conheça os que verdadeiramente lhe pertencem, é que os que verdadeiramente pertencem a Deus não têm ídolo nenhum. Nenhum tipo de ídolo, porque eles só têm o Senhor. Como Davi declarou num dos salmos: outro bem não possuo além de ti somente. Como Asaf declarou no Salmo 73: quem mais tenho eu no céu? E se eu tenho a ti, não tem nada e ninguém mais que me atraia na terra. E por isso o profeta Hanani foi enviado para dizer ao rei Asa, 2 Crônicas 16:9: os olhos do Senhor
passam por toda a terra para mostrar-se forte exclusivamente para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Íntegro significa inteiro, cujo coração é inteiro de Deus. Não tem lugar para nenhum outro ídolo, não tem lugar para nenhuma outra pessoa, não tem lugar para ninguém e para nada. Só para Deus. É por isso que Jesus disse em Cântico dos Cânticos: a minha noiva tem olhos de pomba. Isso significa: a minha noiva só tem olhos para mim. Aqueles que percorrem a carreira de santidade que lhes está proposta, sabem que só chegarão ao fim dessa carreira e atingirão a plena santidade se a percorrerem olhando firmemente, fixamente, só para Ele, só para o autor e consumador da nossa fé. Não olhamos para mais ninguém nesse mundo. A concupiscência dos olhos domina esse mundo e nós renunciamos a essa concupiscência dos olhos. Não olhamos para os ídolos e nem para nada que eles queiram nos oferecer, porque o nosso olhar não pode ser retirado de Jesus. Os inimigos de Israel tentaram desviar a atenção de Neemias e dos irmãos que estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém depois do cativeiro babilônico, e chamaram eles para tomar um cafezinho com eles ali no Vale de Ono. Para um pouco com essa obra aí e vem aqui reunir conosco, dá uma atenção aqui para nós. Neemias disse o seguinte: vai lá e diz para eles que nós não vamos a parte alguma, porque estamos muito ocupados em grande obra. Quem tem os olhos fixos no Senhor não tem tempo para as mundanices, porque está ocupado em grande obra, a obra da sua própria santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas são as muralhas, as fortalezas que o Espírito Santo nos leva a construir para nos proteger, para nos defender da multiplicação da iniquidade que acontece no mundo. Aquela muralha representa a nossa santificação. O mundo fabrica ídolos, nós fabricamos uma muralha de santificação, mantendo firme nossa atenção, mantendo firme o nosso foco, tendo a nossa vida centrada, centralizada em Cristo Jesus. Quem é de Deus não é egocêntrico, quem é de Deus não é antropocêntrico, quem é de Deus é teocêntrico, quem é de Deus é cristocêntrico. Ele é o centro da vida de quem é de Deus. E ninguém o tira dessa posição espiritual. E nada o tira dessa posição espiritual. Nem pessoas, nem bens, nem dinheiro, nem riquezas, nem programas, ou qualquer coisa que o mundo possa oferecer, porque tudo que o mundo tem para oferecer é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é esta, a nossa santificação. É nisso que nós trabalhamos. É para isso que nós direcionamos a nossa vida. Quem é casado tem que direcionar o seu casamento para a sua santificação e do seu cônjuge. Quem é pai e mãe tem que direcionar a sua santificação santificando os seus filhos. Quem tem família tem que dirigir a sua família para o caminho do Senhor e não para nenhum outro lugar. Quem trabalha tem que usar a sua profissão na sua santificação e de quem mais o Senhor colocar diante dele. Quem estuda tem que usar esse estudo para a sua santificação e para quem mais o Senhor colocar diante deles.
Quem vive, quem respira, quem anda, tem que colocar toda a sua vida focada no Senhor e tudo o que envolve a sua vida, centralizada no Senhor, sem tirar os olhos dele, nem por um segundo, nem por um minuto. Essa é a noiva de Cristo, que será sua esposa na glória, pessoas que Deus sabe que lhe pertencem. Pessoas chamadas em 1 Pedro 2,9 de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem lugar para nenhum ídolo na minha vida, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu dou exclusividade a Deus. Não tem lugar para ídolo algum na minha vida. É assim que vivem os verdadeiros filhos de Deus, e eles são raríssimos. Tão raríssimos que Jesus os chamou de poucos escolhidos, de pequenino rebanho. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. A maioria do mundo não entra aí, nem a maioria dos assim chamados crentes ou evangélicos não entram aí, não, porque são evangélicos que dizem que tem Jesus, dizem que tem Deus, mas estão cheios de ídolos do mundo. O homem foi criado com uma estrutura espiritual de adoração ao Criador. É assim que o homem foi criado. Por isso foi criado à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Deus, para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. O que o pecado fez? Pelo pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus, perdeu essa estrutura espiritual de adoração a Deus, e ela foi substituída por uma estrutura espiritual decaída, que começa pela autoadoração. O pecador, ele nada mais é do que um adorador de si mesmo. A adoração a si mesmo é a chave de toda idolatria que existe na humanidade, que domina sobre a humanidade. Esse tipo de idolatria é chamada de egolatria. Repita isso, egolatria. E quando eu falo sobre isso, é muito importante a gente, abra na sua Bíblia, e corrigirmos um texto que é uma fala de Satanás para Eva. Gênesis 3:5. Gênesis 3:5. A maioria das Bíblias tem esse texto mal traduzido, inclusive a nossa que a gente usa aqui. Onde nós temos aqui escrito, aqui nesse versículo tem duas palavras que é Deus. No texto em hebraico só tem uma palavra aqui que é Deus. A segunda palavra onde está Deus aí é deuses, não é Deus. Então nas nossas Bíblias está escrito assim: Satanás falando com Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não é como Deus, é como deuses. Corrija na sua Bíblia, isso é um erro de tradução. Então o versículo corretamente pronunciado e traduzido é assim: porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como deuses sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos repetir agora corretamente? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como deuses sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que Satanás disse para Eva, foi algo muito sério. Ele disse que depois que vocês comerem desse fruto que Deus falou para não comer, sabe o que significa isso? Significa assim, ó, vocês não vão precisar mais de Deus, porque cada um de vocês será o seu próprio Deus. Todos os homens serão deuses, porque cada um é o seu próprio Deus. Você não tem que adorar a Deus, você tem que adorar a si mesmo. Você não tem que fazer a vontade de Deus, tem que fazer a sua vontade. Você não tem que fazer o que Deus manda, você tem que fazer o que você quiser, porque você é o seu Deus. E as pessoas pecadoras gostam muito disso, é por isso que elas dizem assim, ó, a minha vida é minha, e eu faço da minha vida o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu sou livre para escolher o que eu quiser, e eu sou livre até para ser quem eu quiser. Sabe por que os homens dizem isso? Porque foi isso que o pecado fez neles, exatamente o que Satanás disse aqui. Cada um se tornou o seu próprio Deus. E quando o homem se tornou o seu próprio Deus, tudo o que ele faz é para adorar a si mesmo, é para louvar a si mesmo, é para glorificar a si mesmo, é para engrandecer a si mesmo, é para servir a si mesmo, é para alegrar a si mesmo. Por que está tão inserido nos seres humanos gostar de receber um elogio? O ser humano recebe um elogio, o ego fica assim, massageado. Isso, adorem esse Deus falso, que é o meu ego. E isso se manifesta desde a mais tenra idade, inclusive tem orientações até pedagógicas, né? Elogiem as crianças, porque isso anima elas, deixa elas para cima. Porque isso exalta, eleva o seu ego pecador. Muito pai e mãe gosta de chamar o seu filho de meu príncipe, sua filha de princesinha. Que princesinha coisa nenhuma, diga para ele que ele é um pecador. Pegue o seu filhinho, olhe nos olhos dele e diga: você é um pecadorzinho que não se converter a Jesus vai para o inferno. E não ficar enaltecendo o ego deles, achando que está agradando. Está agradando mesmo, agradando a carne e formando um servo e filho de Satanás e não de Deus. Todo mundo gosta de ser elogiado. Hoje você está uma princesa. Hoje você está bonito. Como você foi bem naquilo que você fez. Parabéns para vocês. Eu estava vendo uma reportagem esses dias aí que algumas empresas que fazem festas, por exemplo, de formatura, né? Dando calote nas pessoas que pagaram aí durante 5, 6 anos em que estavam estudando, pagaram essas empresas, estão dando calote neles. E aí todo mundo chorando porque era o seu sonho. O meu sonho era a minha formatura.
Sabe por que o sonho era a formatura? Porque no dia da formatura vai lá, coloca uma beca, vai lá na frente, e muita música, e muito som, e todo mundo aplaude. Parabéns pelo que você conseguiu. E todo mundo, ó. Egos inflamados. Egos inflamados. É uma sociedade que gosta de egos inflamados. A mesma coisa são os casamentos que existem hoje em dia. Como pastor, a pior coisa que eu gosto de fazer é casamento. É a pior coisa que eu gosto que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sou pastor, eu tenho que fazer. Mas é a pior coisa. Tanta vaidade, tanto mundanismo, tanto culto ao ego, para casamentos que às vezes já nascem fracassados. Sábado passado falamos sobre humildade. Aliás, domingo de manhã falamos sobre humildade. Quem é de Deus é humilde, amados. Quem é de Deus, para de idolatrar a si mesmo. Quem é de Deus, depõe o seu ego do trono e coloca Deus sentado aí nesse trono. As pessoas usam tudo, inclusive crentes, só para exaltar o seu ego. O falso evangelho que está sendo pregado no mundo desde a virada do século é um evangelho que exalta o ego das pessoas. Deus vai te honrar, você vai ser grande, você vai prosperar, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você não pode aceitar menos do que isso, você não pode se humilhar. Espera aí, o verdadeiro evangelho diz: humilhai-vos, porque todo aquele que se exalta será humilhado. É o que se humilha que será exaltado. As pessoas só estão se exaltando no mundo. Começa da infância com a ajuda dos pais. Os pais são cúmplices da egolatria dos seus filhos, que crescem nela e depois esses pais vão chorar, porque não levaram seus filhos a se prostrarem diante do trono de Deus, mas construíram um trono para eles mesmos se assentarem e serem obedecidos em tudo o que eles querem. Amados, é daí que vem toda a idolatria do mundo, do ego. Porque todos os outros ídolos, que depois esse ego, esse eu, essa pessoa vai escolher, são ídolos que o servem, são ídolos que o agradam, são ídolos que o fazem se sentir bem. Esses ídolos é para servir a própria pessoa, para alegrar a própria pessoa. Depois da egolatria, olha os ídolos que vêm. Vou falar de alguns, gostaria de falar de todos, mas é um estudo muito mais profundo. Depois da egolatria, como resultado da egolatria, vem os ídolos dos lares. Os ídolos dos lares. Quando Jacó fugiu da presença do seu sogro, levando as suas esposas e seus filhos, Labão veio atrás em perseguição e veio perguntando: quem roubou os ídolos dos lares lá da minha casa? Tinha sido Raquel. Raquel roubou os ídolos do lar e ficou montada no seu cavalo, sentada sobre os ídolos, para que seu pai não descobrisse que estava com ela, os ídolos, porque Jacó falou: seja morta a pessoa com quem você encontrar os seus ídolos. Quando chegou em Raquel, falou: oh meu pai, eu estou agora menstruada, né? Não, então, não, me deixa eu sentadinha aqui quietinha, não mexe comigo não. E o pai então deixou ela, porque ela estava sentada em cima dos ídolos. Os ídolos do lar.
Depois da egolatria, da adoração a si mesmo, vem os ídolos do lar. Os ídolos do lar são seus próprios entes queridos. Jesus falou sobre os ídolos do lar. Se algum de vocês amar o seu pai, ou amar a sua mãe, ou amar o seu marido, ou amar a sua esposa, ou amar o seu filho, ou amar a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Deus provou a Abraão, ver se Abraão amava mais Isaque do que Deus. E Abraão provou que amava mais a Deus, porque levou o seu filho Isaque, a quem ele tanto amava, para sacrificá-lo sobre a montanha. Quando Deus viu isso, Deus falou: agora eu vejo que você verdadeiramente me ama, que eu sou o teu Deus. Porque nem o teu filho, que você tanto ama, que você tanto quis, que agora você tem, você estava disposto a sacrificá-lo por amor de mim. Está vendo o que são os ídolos do lar? Os ídolos do lar eram uma manifestação, por exemplo, da religiosidade diabólica e idolátrica do Império Romano. No Império Romano eles ensinavam que quando o ente querido morria, você tinha que ir num ourives e mandar fazer uma imagem daquele ente querido que morreu, porque agora ele foi para uma outra dimensão e você pode se comunicar com ele espiritualmente, com uma imagem dele. É daí que nasceu as imagens do catolicismo, do Império Romano transformado no Império Religioso. Quer ver um lugar fácil de você ver isso? Todos vocês devem ter visto o filme do Gladiador. O gladiador, ele tinha lá no bolso dele, levando no bolso dele, duas imagens pequenininhas. A imagem da mulher dele que foi morta e a imagem do filho dele que foi morta. E o filme mostra uma cena em que ele está falando com os dois. Falando com a mulher morta e falando com o filho morto na figura da imagenzinha. Os ídolos do lar são seus próprios entes queridos. O sangue da sua família não tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus está construindo uma nova família. Uma família espiritual que vai viver para sempre na casa do Pai. Porque a sua família da terra, ela vai acabar. Ela é passageira. A família da terra é passageira. Se você idolatrá-la, você perde o reino e não é cidadão, não é filho, não tem filiação na família de Deus. A sua família na terra, sabe para que ela existe? Para você evangelizá-la. Para você evangelizá-la. Para você anunciar para a sua família o evangelho. E se você não fizer isso, você fracassou como família. Pode ter se enriquecido, pode ter dado à sua família mansões, casas, carros, emprego, dinheiro, conta bancária, poupança, mas não deu Jesus. Você falhou com a sua família. Porque você recebeu de Deus uma família para que você e sua casa servissem o Senhor. Tem muita família fracassada, não só no mundo, mas no meio dos crentes. Os ídolos do lar. Depois dos ídolos do lar, vem os ídolos da sociedade. Os ídolos impostos pela sociedade, que o pecador pode escolher dentre os que ele mais gostar. Tem os ídolos dos esportes, ídolos do futebol, ídolos das artes, entre cantores, músicos, duplas sertanejas, conjunto de bandas,
estilo de música, as músicas do mundo, todas elas são a harpa de Satanás. E tem até muito crente que adora aos demônios com essa harpa. São ídolos, artistas, atores, atrizes de novelas, de séries, de filmes, televisão, cinema, seja lá o que for, que as pessoas idolatram. Porque pessoas sem Deus, elas querem buscar um referencial. Queria ser como fulano é, como aquele herói é, como aquela atriz é. Queria fazer aquela mesma coisa. Nesse momento que vocês estão aqui tendo esse culto, Satanás está fazendo um culto imenso aí nas casas e que ninguém perde. São os noveleiros que veem todas as novelas, choram com as novelas, se alegram com as novelas, querem seguir o exemplo do que aqueles atores e atrizes fazem naquelas novelas. Sabia que filhos de Deus não assistem novelas? Eu nunca assisti nenhuma novela na minha vida após a minha conversão. É um culto a Satanás acontecendo por aí agora, onde as pessoas estão ali vidradas na tela e elas não perdem a novela de jeito nenhum. É sagrado, como futebol é sagrado, não perde o jogo do seu time. Tudo isso é ídolo que agrada as pessoas. Vou falar de um dos piores ídolos que agradam as pessoas. São os ídolos da promiscuidade sexual. A sexolatria, que trouxe para o mundo essa perversão sodomita que nós estamos assistindo, transformando o mundo inteiro em Sodoma e Gomorra, e sendo aplaudidos, motivados, animados para isso. Vivemos numa sociedade sexista, totalmente movida pela promiscuidade, e uma promiscuidade, claro, regada pelo alcoolismo, pelas drogas e por tudo que gera violência, destruição e morte. Por isso o mundo jaz no maligno, onde cada um pensa que é o seu Deus e que, sendo o seu próprio Deus, é livre para fazer o que quiser, e não enxergam que estão sendo dominados pelo diabo. A alma humana decaída é fabricante de ídolos, e Deus abomina todos eles. Eu não posso parar aqui sem falar de outro principal, que Jesus chamou pelo nome de Mamon, em Mateus capítulo 6, quando ele declarou: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Na parábola do semeador, Jesus contou que as riquezas são espinhos que sufocam a boa semente da palavra de Deus e a tornam infrutífera. E é por essa razão que Jesus declarou que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E não vem com essa, os ricos têm o seu coração na sua riqueza, nunca em Jesus, nunca
em Deus, é na sua riqueza. E os ricos crentes, são os piores dizimistas que existem, são os que menos dizimam. Eles não têm coragem de dar o dízimo do tanto que eles ganham. A maioria dos dizimistas são crentes mais pobres. Porque por serem mais pobres, são menos apegados. Ricos não dão. Ricos compram. Eles dão por aí, aonde eles compram um apreço, aonde eles compram um elogio, aonde eles compram um cargo, aonde eles podem comprar alguma coisa. Ricos não dão nada. Eles só compram. É um capitalismo para eles, é um materialismo para eles. Não é dar. Dar não existe na linguagem dos ricos. Eles não dão nada. Deus nos deu seu Filho para que sejamos diferentes de tudo isso que eu citei aqui como idolatria. Eu citei só um pouquinho, viu? Ainda tenho coisas para falar para você aqui, pelo menos até 5 horas da manhã. Eu só citei algumas coisinhas acerca de idolatria. Imagina o que se passa no coração de Deus ao olhar para essa humanidade idolátrica e para muita gente que se diz de Deus e também é idólatra. Ídolos na política, ídolos no futebol, ídolos no mundo das artes, ídolos nas riquezas, ídolos nas coisas. Filhos de Deus não têm ídolos, porque eles só adoram a Deus a quem eles pertencem. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era